grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: que farei de Jesus? Chamado o livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, queremos orar. Assentados como estão, oremos ao Senhor. Pai querido, estamos na Tua presença, em busca de comunhão, em busca de mais intimidade contigo, em busca de conhecimento do Deus que nos criou e salvou, e em busca também do poder disponível a nós pelo sangue de Jesus, o poder do Espírito Santo. Amém. Derrama sobre nós o Espírito Santo e manifesta-te aqui entre nós para a glória do teu nome. Em nome de Jesus pedimos, amém. Eu convido a todos para que abram a Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e os versos 25 a 29. Este capítulo 1 de primeira carta aos Coríntios, versos 25 a 29, me chama muito a atenção, porque aqui está falando que Deus gosta, ou Deus prefere usar os fracos. Deus prefere usar os incompetentes. Deus prefere usar aqueles que não têm nada do que se gloriar. Isto abre uma margem para todos nós. Se Deus tivesse a filosofia de Hitler, que queria uma raça pura, queria dominar o mundo através de uma raça pura, ariana, pobres os outros que não pertencem à raça ariana, não é? Mas louvado seja Deus, porque a filosofia de Deus não é usar os melhores, mas é usar os fracos, os pobres, os que não se consideram habilitados. Portanto, vamos ler agora o texto da palavra de Deus, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 25 a 29. Lemos aqui: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Percebam o método de Deus? Este é o meu Deus. Este é o Deus da Bíblia. Queridos, Deus prefere usar aqueles que não têm do que se gloriar. Para quê Deus age desta forma? Por que Deus age desta forma? Para que a glória seja dele, tão somente dele. São estranhos e surpreendentes os métodos e os recursos que Deus emprega, com frequência valendo-se de coisas débeis, fracas. Quando Ele toma em suas mãos uma pessoa forte, inteligente e cheia de cultura, Ele gasta anos e anos esvaziando esta pessoa, tornando esta pessoa nada, para então usá-la. Deus não pode encher com o Espírito Santo alguém que já está cheio de orgulho próprio, alguém que já está cheio de presunção, alguém que já está cheio de autoestima. Deus tem que usar pessoas que não estejam cheias, mas sim vazias de si mesmas, para poder enchê-las do Espírito Santo e usá-las. Para libertar 2 milhões de homens e mulheres do Egito, Deus usou um homem pesado de língua, a Bíblia diz, e uma vara colocou na sua mão. Somente isso, somente uma vara e um homem.
Para derrotar o exército midianita, Deus usou também um homem, Gideão, e 300 soldados, para derrotar uma multidão. Para vencer o ameaçador gigante Golias, Deus usou um adolescente, uma funda, e eu costumava dizer 5 pedrinhas, mas eu descobri que não foram 5 pedrinhas, uma pedrinha. Deus precisou de um adolescente, de uma funda e uma pedra. Este é o método de Deus. Quando você estuda a Bíblia, você descobre que Deus usa aqueles menos promissores, aqueles que ninguém daria nada por eles, para alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens e mulheres. Jesus usou o lanche de um menino, 5 pãezinhos, 2 peixinhos, para sacudir, invadir e dominar o Império Romano com o Evangelho. Deus usou o quê? 12 rudes e iletrados homens galileus. E o Evangelho dominou o mundo. Para proclamar a justificação pela fé no século XVI, Deus usou um homem, Martinho Lutero, um monge, que lá isolado no seu mosteiro, ele entendeu a justificação pela fé e moveu o mundo na direção de Deus, da justificação pela fé, abalando os alicerces do papado. Isto foi no século XVI. Para restaurar a obra mundial das missões estrangeiras, para despertar as igrejas para a missão, para os campos missionários, Deus usou o sermão de um sapateiro. Foi numa convenção evangélica, um sapateiro chamado Guilherme Carey fez um sermão, e com aquele sermão ele moveu o mundo cristão para as missões estrangeiras. E então os missionários começaram a voar, não é? Voar não, começaram a ir, não é? Para a China, para a Índia, para a África. Para reavivar o estudo das profecias de Daniel e Apocalipse, Deus usou um homem, um agricultor, sem nenhuma formação teológica, Guilherme Miller. Para guiar o movimento adventista através do dom profético, Jesus escolheu uma jovem muito introvertida, tímida, enferma, tuberculosa, sem estudo, a mais frágil das frágeis, Ellen White. Ninguém daria nada por ela. Para redimir o mundo do pecado, Deus usou um bebê, um menino nascido em Belém, numa pobre manjedoura. Um jovem que nunca frequentou as escolas dos rabinos, mas era um carpinteiro. Por que Deus é assim? Porque Deus quer provar que Ele é Deus. Deus prova que Ele é Deus quando Ele faz coisas que nenhum ser humano consegue fazer. Milagres são atestados de que Deus é Deus. Há pessoas que querem explicar milagres. Existe um livro, e a Bíblia tinha razão. Não sei se vocês já leram, não vale a pena ler, mas é um livro que foi escrito tentando explicar os milagres. Milagres não se explicam, porque milagres estão além das leis que nós conhecemos. E os milagres são atestados que mostram que Deus é Deus. E Ele faz porque Ele é Deus. E Ele quer que você confie nele. E Ele deixa que você chegue a condições extremas. Deus permite que você chegue em becos sem saída, que não tem saída nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, nem para frente. A única saída é para cima. É só olhando para o céu. É só de lá que pode vir o socorro. E Ele permite situações extremas para que você e eu entendamos que Deus é Deus. E Ele pode todas as coisas, porque Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Queridos, o que Deus precisar fazer para convencê-lo de que Ele é Deus e de que você tem que se submeter a Ele, porque sem Ele nós não somos nada, Ele fará qualquer coisa.
Ele pode permitir um câncer, ele pode permitir uma doença, ele pode permitir uma perda na sua família, ele pode permitir a perda do emprego, ele pode permitir a perda, enfim, de tudo, para que você em desespero clame: Senhor, estou perdido. E Ele diz: eu vim buscar e salvar o perdido. Deus é assim. A marca registrada de Deus é usar os fracos. Hitler queria matar os fracos, os imperfeitos, os que não eram raça pura. Mas Deus quer usar os fracos, os impotentes pecadores, e realizar a obra do Evangelho para implantar o reino do nosso Senhor Jesus através destas pessoas consideradas pelo mundo impotentes, incapazes. Queridos, nós precisamos nos familiarizar com esse jeito de Deus ser, porque Ele é assim, Ele não vai mudar, porque Deus não muda. Nós é que temos que mudar a nossa concepção de Deus. Há pessoas que atravessam décadas, há pessoas que estão nos Estados Unidos há décadas, esperando condições perfeitas para fazerem a obra do Senhor, mas nunca fizeram a obra do Senhor. Estão esperando condições perfeitas para fazer isso, fazer aquilo. Você não pode esperar por condições perfeitas, porque no mundo imperfeito não existem condições perfeitas. A Bíblia não diz que aquele que fica olhando para o tempo, para o vento, para a chuva, nunca vai semear nada? Deus quer que você decida fazer a obra dele, do jeito que der para ser feito, aonde der para ser feito, aonde você estiver. Há pessoas que passam anos nos Estados Unidos fazendo planos de fazer a obra do Senhor quando voltar ao Brasil. Quem diz que você vai voltar? A força do cristianismo, o poder do cristianismo, a prosperidade da igreja não nascem da habilidade dos homens, não, nem da sabedoria dos pastores, nem do tino administrativo dos servos de Deus. A misteriosa força do cristianismo, irmãos, nasce exatamente na fraqueza humana, unida e dependente do poder divino. Eu quero repetir esta frase, para gravar a frase na nossa mente. A misteriosa força do cristianismo está na fraqueza humana, unida e dependente do poder divino. Amém. Há pessoas que pensam ser o salvador da pátria. Você já encontrou alguém que se achava o salvador da pátria? Pastor, como é que é esse negócio de salvador da pátria? Você não conhece? Você não encontrou pessoas na igreja ou no seu trabalho que dizem assim: ah, tudo aqui depende de mim? Se não fosse eu, isso aqui acabava. Se não fosse eu, a igreja já tinha acabado, já tinha fechado as portas. Ah, se não fosse eu. Esses são os salvadores da pátria. O mundo viveria muito bem sem eles, porque os salvadores da pátria são orgulhosos, são cheios de si mesmos. Eles acham que eles são os tais, e por causa do tino que eles têm, da inteligência que eles têm, do talento que eles têm, é que a obra está caminhando. Queridos, Deus não precisa destas pessoas. A Bíblia diz que Deus escolheu os fracos deste mundo, aqueles que não são, como nós lemos em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 1. Homens e mulheres e jovens que aos seus próprios olhos não são sábios, não são inteligentes, não são nada. Homens e mulheres que se reconhecem incapazes, impotentes, deficientes, e olhando para si mesmos dizem: não posso fazer nada. Seria bom lembrar que eu não me esqueço deste ponto. Quando eu iniciei a faculdade de teologia, aliás, antes de iniciar a faculdade de teologia, naquele tempo eles faziam um teste psicológico.
de QI. Não sei se fazem ainda hoje, mas foi uma tragédia. Quando eu fiz o teste do QI, uns tiraram 120 para cima, era considerado um gênio. Eu tirei 86. E na escala 86 entrava na classe dos idiotas. Muitos riram da minha cara, muitos brincavam. E daí, idiota? Porque no Brasil, a nota que um tira, todo mundo fica sabendo. Aqui nos Estados Unidos não, aqui eles escondem a nota, só a pessoa fica sabendo. No Brasil não, eles publicam. Queridos, Deus também usa os idiotas. Deus também usa os que não têm cultura nenhuma. Deus também usa os que são gagos. Deus também usa aqueles que são handicaps, são aleijados. Deus usa qualquer um que seja fraco, dependente dele. Qualquer um. Romanos capítulo 7, verso 18. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7, verso 18. Alguns pensam que o ser humano tem dentro de si o bem e o mal. E você pode perguntar: e não tem, pastor? Alguns pensam, e a filosofia da nova era quer que você acredite que você tem o bem e o mal dentro de você desde que nasce. Mas pela Bíblia nós sabemos que nós só temos o mal dentro de nós. O bem tem que vir de fora. O bem vem de Jesus. A fonte de toda boa dádiva é dele que vem tudo que existe de bom em você. Não vem de dentro de você, vem de fora. É assim que o cristianismo ensina. E Paulo confirma isso em Romanos capítulo 7, verso 18, quando diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo diz: eu sei que na minha carne não habita bem nenhum. Não é que você tem 50% de bondade, 50% de maldade dentro de você. Não. Você não tem nenhum por cento de bondade dentro de você. Você é 100% mal. Desde o nascimento em pecado me concebeu a minha mãe. Nascemos pecadores, nascemos com destino à perdição, mas Jesus Cristo nos salva. Jesus Cristo nos redime. Jesus Cristo coloca em nós o Espírito Santo. O Espírito Santo gera em você uma natureza santa como aquela de Jesus. E o Espírito Santo o capacita com dons espirituais para fazer a obra. Mas toda a glória é de Deus, porque o poder vem de fora. Porque em mim mesmo, na minha carne, não habita bem nenhum. Então, queridos, de que adianta passarmos a vida nos lamentando? Porque não temos isso, porque não temos aquilo. Ah, se eu tivesse dinheiro. Quantos pobres já me falaram: se eu tivesse dinheiro, pastor, eu construiria a igreja sozinho. Falei: eu sei, mas que pena que nem um rico jamais falou isso para mim. Só os pobres falam. Porque o pobre, quando fica rico, ele esquece da promessa. Queridos, Deus não quer que você seja rico ou seja pobre. Deus quer que você o sirva do jeito que você está. Venha a Ele do jeito que você está. Ele o capacitará, porque Deus capacita aqueles que Ele chama. Mas como é que eu vou fazer? Quando eu tinha 17 anos, eu fiz um plano com Deus, uma promessa para Deus: Senhor, se me convidarem para pregar, eu nunca vou dizer não. Mas eu tinha 17 anos, eu não tinha lido a Bíblia nenhuma vez, eu não tinha lido nada, eu não conhecia nada de teologia. E chegou o primeiro convite, com 17 anos, na cidade de Umuarama, Paraná. Eu disse: Senhor,
eu disse sim, eu disse que eu vou pregar. Me colocaram numa quarta-feira, porque quarta-feira tem pouquinha gente, então, não é? Se eu fizesse feio, seria pouco feio, não é? Eu aceitei, queridos. Foi uma vergonha. Passei vergonha. Saí humilhado do púlpito. Me perdi todo. Mas os irmãos foram compreensivos. Disse, pastor não, ele era o Samuel, estava bom, que estava bom nada, irmão. Foi só para me consolar. Mas eu não desisti. O Senhor, se o Senhor me convidar de novo, eu prego de novo. E os convites vieram. E eu pregava os sermões dos outros, copiava o sermão dos outros. Não é pecado nenhum você copiar o sermão dos outros. Até que você aprenda a fazer os seus. Isso leva muito tempo. Mas você não pode esperar condições perfeitas para fazer a obra do Senhor. Ah, não, Senhor, quando eu me formar em teologia, aí eu vou pregar. Ah, quando eu fizer isso, aí eu vou aceitar os convites. Não, queridos, você aceita o convite quando ele chega. E em nome de Jesus você vai. E em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, você faz a obra. Quando você encontra alguém no trabalho, na rua, no mercado, e quer estudar a Bíblia, não busque o pastor, não busque o diretor do trabalho missionário. Você encontrou, você estuda a Bíblia com ele. Ah, mas eu não sou capacitado. Deus precisa de pessoas que não sejam capacitadas. Esta é a condição para Deus usar uma pessoa: não se achar capaz. Você não se acha capaz? Não. Você não tem habilidades? Não. Então você é a pessoa certa para Deus usar, porque você está vazio do eu. Deus vai enchê-lo com o Espírito Santo. Antes de usar um homem ou uma mulher, Deus primeiro se certifica de que esta pessoa, irmãos, de que esta pessoa não tomará para si a glória que pertence a Ele. Porque quem se considera o bom, o bambambam, esses vão tomar a glória para si mesmos. E a Bíblia diz em Isaías 42, verso 8. Isaías 42 e o verso 8. Que Deus é muito zeloso da sua glória. Abra sua Bíblia. Isaías 42 e o verso 8. Aqui nós lemos: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Quando fala eu sou o Senhor, é YHWH, é o tetragrama, são as 4 consoantes. YHWH é o nome de Deus, cuja pronúncia não se conhece, mas é o nome de Deus. Por isso, quando fala Senhor no Antigo Testamento, é o YHWH, é o nome de Deus. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. YHWH. O que quer dizer isso? O eu sou. Este é o significado do nome de Deus. O eu sou, o eterno, o existente por si mesmo, o incriado. Este é o meu nome. E a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus é zeloso da sua glória. Por isso ele usa as pessoas, mas antes se certifica de que a glória não será roubada dele. Deus não tolera pessoas que tomam para si a glória e o louvor que pertencem a Deus. Esse é o mais terrível pecado cometido pelos papas, que se acham Deus na terra, que permitem que sejam chamados de sua santidade. Sua santidade existe um, que é Deus, que permite que pessoas se ajoelhem na frente deles, que permite que sejam carregados e beijados. Queridos, a glória, a reverência, o louvor pertencem a Deus unicamente. Quanto mais perto uma pessoa estiver de Jesus, tanto menos razão sentirá para se vangloriar. O sentimento de que eu faço melhor do que você, o sentimento de que por que a comissão da igreja escolheu fulano para ser o primeiro ancião? Por que não eu? Eu sou mais capaz, eu sou a pessoa indicada. E quando indicam o nome dele, ele diz: ah, agora sim, agora acertaram, porque eu sou a pessoa certa para esse cargo. Deus não pode usar uma pessoa assim, porque ela está cheia de autoconfiança. E Deus, para usar uma pessoa, precisa destruir a autoconfiança para colocar na pessoa a desconfiança de si mesmo.
Primeiro Deus o convence a desconfiar de si mesmo. Porque é só desconfiando de si mesmo que a pessoa vai confiar em Deus. Não tem como confiar em você e confiar em Deus. Não, não é uma parceria. Eu confio em mim, Senhor, e confio no Senhor. Não. Eu acredito em mim e acredito no Senhor. Não, você tem que acreditar no Senhor. Mas hoje o mundo está infectado pela filosofia, pelo conceito de acredite em você, você vai, você merece, você é campeão. Os pregadores modernos estão enchendo a bola do pecador quando Jesus Cristo esvazia, dizendo: vós sois maus. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, Jesus nos chama de maus. Paulo diz: não habita na minha carne nenhum bem. Jesus não enche a bola do pecador, irmãos. Jesus esvazia. Mas Jesus diz: eu vim buscar os perdidos. E você é perdido. Você não consegue obedecer os meus mandamentos. Isso é impossível. Mas eu vou dar poder para você. Não é você que faz a coisa, sou eu que faço. Você vem a mim do jeito que você está, e eu faço tudo por você e em você. Quanto mais perto uma pessoa estiver de Jesus, menos razão terá de se vangloriar. À luz da perfeição do exemplo do nosso Salvador Jesus, toda vanglória cai por terra. Vejam a atitude de Jesus que nós temos que imitar. Leiam comigo agora Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos 3 a 8. É a atitude de Jesus quando Jesus deixou o céu, quando Jesus deixou a forma divina. Não deixou de ser Deus, mas viveu como homem na terra sem usar os poderes divinos. Viveu na dependência do Pai, como todos os seres humanos precisam viver na dependência do Pai. Jesus realizava milagres, sim, não pelo poder que ele tinha dentro dele, mas pelo poder do Espírito Santo que lhe era comunicado. Jesus não usou poderes que você não possa usar se buscar em oração, em confissão. Este é o exemplo dado em Filipenses capítulo 2. Abra sua Bíblia, versos 3 a 8. Filipenses capítulo 2, versos 3 a 8. Nada façais por contenda. Muita coisa feita na igreja por contenda. Aí eu vou mostrar para o povo quem sou eu. Eu vou fazer aqui o melhor programa, que vou derrubar o queixo de todo mundo. Eu sei que o fulano, ciclano não queriam que eu fosse diretor dos jovens, ou não queria que eu fosse o primeiro ancião da igreja. Eu vou mostrar para eles agora o ministério que eu vou desenvolver. Pessoas que trabalham por contenda. Muita coisa feita na igreja por contenda, é só para mostrar, para provar, entende? Mas vocês vão ver como eu faço melhor, como eu sou capaz. Nada façais por contenda ou por vanglória, para mostrar que você é o tal, mas por humildade. Tudo que nós fazemos para Deus, na igreja ou fora da igreja, tem que ser por humildade. E a humildade não chama atenção para si mesmo. A humildade pratica uma boa ação, e a mão esquerda não fica sabendo porque a mão direita fez. A humildade pratica uma caridade e não coloca no jornal, nem faz como a galinha, não é, que bota o ovo e canta. Não, queridos. A humildade não chama atenção. Como Jesus fazia ao curar uma pessoa, ele diz: não diga para ninguém. Não diga para ninguém. E o verso 4: não atente cada um para o que é propriamente seu. Não, pastor, todo mundo corre atrás do que é seu.
atrás do comprar o carro dele, comprar a casa dele, não é? Ganhar o dinheiro dele. Mas a Bíblia diz: não atente cada um para o que é propriamente seu. Pense no que é do outro. Pense na necessidade que o outro tem, na comida que o outro necessita, no carro que o outro precisa. Pense naquele que está sem emprego. Não pense no seu emprego, pense nos outros que não têm emprego. Quando você convida alguém para limpar casa com você, a casa é 150 para limpar, não é? Quanto é que você dá para o seu helper? Ah, pastor, por favor, não entra nessa questão. O senhor vai criar uma briga aqui dentro da nossa igreja? Pois eu vou criar. Quanto você dá? A casa foi 150. E para o helper você dá 20? E fica com 130? Não, mas a pessoa aceitou. Eu estou pagando o que foi combinado. Se você dissesse que daria 10, também o outro aceitaria. Porque a pessoa, quando vem do Brasil, se você oferecer 5, ele aceita. Não tem onde ir. Não tem onde ir, não tem o que fazer. Cabe a você e a mim, ungidos pelo Espírito Santo, fazermos o que é justo. Mais do que é justo, o que é misericordioso fazer. O que é misericordioso fazer. Por isso, queridos, diz aqui: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Pense na necessidade do seu irmão. E agora o verso 5. De sorte, está falando do exemplo de Jesus. Lembrem-se que aqui nós estamos lendo o exemplo de Jesus, que deixava de comer para dar de comer para os outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele é Deus, ele vivia com a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não entendia como sendo roubar de Deus o ser Deus, porque ele é Deus, não era um roubo, ele é Deus. Mas ele deixou de usar a forma de divina. Diz o verso 7: mas aniquilou-se a si mesmo, deixou a forma divina e tomou a forma de servo. Se ele tomasse a forma de anjo, já seria uma humilhação muito grande. Se tomasse a forma de homem, seria outra humilhação muito maior. Mas além de tudo, ele tomou a forma de servo. Queridos, servo no grego é doulos, é escravo. Escravo. Ele veio para ser escravo. E o escravo não tem vontade própria, nem nome próprio. O nome é o que o Senhor dá. Por isso que Jesus Cristo viveu como escravo, fazendo a vontade do Pai. A tua vontade, ó Pai. Minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, mais ainda, vejam aí, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos, aqueles que olham para si mesmos podem achar até algum motivo para se vangloriar do cabelo. Mulher se orgulha do cabelo. Eu não posso me orgulhar do meu cabelo, que não tenho quase nada, né? Outros se orgulham do corpo. Outros se orgulham dos bíceps. Outros se orgulham... vou parar de falar. Outros se orgulham do carro. Passam na frente da igreja, param na frente da igreja e aceleram, né? Aceleram, para chamar atenção. As pessoas se orgulham de tantas porcarias. As pessoas se orgulham de tantas tolices. Qual deveria ser o seu orgulho, meu irmão? O meu orgulho. O que é que disse Paulo? Se eu tenho que me gloriar, eu vou me gloriar nisto. Em Cristo Jesus, em que Ele morreu por mim e eu sou dele. Nisto eu me glorio, na cruz de meu Senhor Jesus. Amém. Mas as pessoas esquecem da cruz do nosso Senhor Jesus e se gloriam da savings account, do dinheiro que tem, do bom emprego, do carro, da casa. Mas nós temos que nos gloriar só de uma coisa, porque
Porque nós somos filhos de Deus, filhas de Deus. Você, meu irmão, não é pior do que ninguém na terra, e você não é melhor do que ninguém na terra. Você simplesmente é filho e filha de Deus. Amém. Filhos e filhas de Deus não são superiores a ninguém e nem inferiores a ninguém. Então são o quê? Filhos e filhas de Deus. E vivem para fazer a vontade do Pai nesta terra. Eles têm uma missão especial como filhos de Deus na terra, e cumprem com esta missão, como o Filho unigênito de Deus cumpriu com a missão que o Pai tinha para ele aqui nesta terra. Queridos, os cristãos são tentados diariamente a cultivar uma elevada opinião de si mesmos. Quando eu leio na Bíblia a história do rei Saul, eu fico triste, porque eu fico torcendo. Sabe quando você está lendo uma história que você já sabe o final, mas você não quer que o final seja aquele? Eu fico torcendo para que o final da vida de Saul fosse outro, porque é difícil eu aceitar que Saul esteja perdido para sempre. Perdido. Vai queimar no fogo do inferno. O primeiro rei de Israel, ungido pelo Espírito Santo? Sim. E é possível isso? É possível alguém salvo se perder? É óbvio. É óbvio. Judas foi guiado por Jesus Cristo. Judas, juntamente com os outros 11 discípulos, realizou milagres, expulsou demônios. Mas Judas se perdeu. Saul se perdeu. Ofni e Finéias, sacerdotes do Deus Altíssimo, ungidos pelo Espírito Santo, se perderam. Eli, o pai dele, se perdeu. É possível se perder, sim. Ah, mas eu sou ungido, eu sou isso, eu sou aquilo. Aquele que cuida de estar em pé, cuide para que não caia. Portanto, meus queridos, os cristãos que têm uma elevada opinião de si mesmos, como Saul, lembram-se Saul quando foi escolhido como rei? Ninguém o achava, e procuravam, fizeram uma pesquisa para onde é que foi o homem. Encontraram o jovem Saul escondido no meio da bagagem, envergonhado, tímido, não queria ser rei. Mas depois que ele pegou o gosto do trono, do poder, ele esqueceu toda aquela timidez, esqueceu toda aquela humildade. E quando Deus disse: agora você vai sair do trono, porque agora eu tenho outro rei para se assentar no seu lugar, ele disse: ah, não, de jeito nenhum, não abro mão. Perseguiu Davi a vida toda, e a perseguição que ele fez contra Davi a vida inteira resultou na perdição dele, Saul, perdido. Porque o poder corrompe, sabiam? Coisas que corrompem. Dinheiro. Coloca dinheiro na mão de um homem, coloca dinheiro na mão de uma pessoa, ele já começa a tratar todo mundo diferente. Essa semana minha esposa disse: interessante, fulano de tal tratava a gente de um jeito, agora está tratando diferente. Dinheiro. Quando falta dinheiro na sua vida, você conhece quem são seus amigos. Agora, quando você se enche de dinheiro, seus amigos conhecem quem é você. É isso aí. Dinheiro corrompe. Poder corrompe. Há pessoas que não têm dinheiro, mas têm poder, têm posição. Posição de presidente de uma conference, presidente de uma união, presidente de uma divisão, presidente de uma conferência geral. Pode ser pobre financeiramente, mas eles têm poder, têm status. Isso também corrompe. Já começa a pisar e tratar todo mundo diferente. Saul foi corrompido pelo poder. Queridos, Saul tinha um pecado da exaltação própria. Ele queria que todo mundo gostasse dele. Quando as pessoas começaram a cantar: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Saul disse: calma lá, isso eu não aceito. Eu matei milhares e Davi matou 10 milhares? Não, eu tenho que eliminar esse cara do meu caminho. Eu vou acabar com ele. Queridos, o amor pela aprovação do povo,
O amor pela exaltação própria destruiu Saul. Eu li a história de um pastor adventista. É a história mais triste que eu conheci, que eu já li, de um pastor adventista, que no começo da igreja adventista ele era considerado o mais poderoso e eloquente pregador. Há pessoas que realmente são dotadas por Deus, mas até esse dom dado por Deus pode ser corrompido e a pessoa tomar glória para si mesma. O nome dele, Dudley Kenwright. Guarde bem esse nome, para não fazer como ele fez. Dudley Kenwright. Ele era um pregador poderoso. E num domingo à noite, depois que ele pregou para um auditório de mais de 1000 pessoas, ao voltar para casa, naquele domingo à noite, ele disse para um amigo que estava com ele: sabe, eu poderia ser um grande pregador nesse mundo se a mensagem adventista não fosse tão impopular. Ele abandonou a mensagem adventista, se tornou inimigo da igreja, escreveu, o primeiro pastor adventista que escreveu um livro contra a igreja adventista. Veja o que Ellen White escreveu para ele quando ele estava em vida. Antes dele morrer, Ellen White escreveu para ele dizendo: Kenwright, sempre tiveste o desejo do poder, sempre tiveste o desejo da popularidade, e isto é uma das razões da sua vossa presente situação. Quiseste ser muita coisa, Kenwright, e fizestes ostentação e um ruído no mundo, e em resultado disso o vosso sol certamente se porá na obscuridade. Morreu, perdido, sozinho. A enfermeira, a ex-secretária, a ex-secretária de Kenwright, descreve que ele viveu no final da sua vida constantes momentos de angústia e aflição, quando perplexo dizia: sou um homem perdido, sou um homem perdido. Quem é grande aos seus próprios olhos não pode ser grande aos olhos de Deus. Uma vez anunciaram, um pregador, antes de ele entrar na plataforma para pregar para a multidão, anunciaram dizendo: e agora com vocês, um grande servo do Senhor. Se ele é servo, ele não é grande. Se ele é grande, ele não é servo. Porque não existe servo grande, existe servo, escravo do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Voltando para 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, irmãos. Volte lá para o primeiro verso primeiros textos que nós lemos. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. Vamos ler aqui de novo. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Por que Deus age desta forma? O verso 29 dá a resposta. Veja o verso 29. Por que Deus age desta forma? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. No caso de Abraão, a promessa foi feita por Deus: Abraão, far-te-ei uma grande nação. Mas a esposa era estéril e ele era velho. Queridos, a impossibilidade do homem é a oportunidade de Deus. É quando o homem reconhece sua fraqueza que o poder divino pode se manifestar em sua plenitude. Repetidas vezes Deus fez proezas com pessoas incapazes, estéreis. Abraão foi chamado para ser o pai da fé de uma multidão, mas a esposa era estéril. Rebeca, esposa de Isaac, também era estéril. Raquel, esposa de Jacó, também era estéril. Por que Deus quer fazer de uma grande nação com homens cujas esposas são estéreis? Para provar que Ele é Deus. Deus quer provar na sua vida que Ele é Deus. Qual é a impossibilidade da sua vida?
Qual é o ponto extremo da sua vida? Que você diz assim: só Deus mesmo. Como dizem por aí, só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Não tem solução. Ou o Senhor me ajuda, ou eu me acabo. Porque não tem saída. Só para cima. Só de lá de cima pode vir uma solução. Esta é a oportunidade de Deus mostrar que Ele é Deus. A fraqueza humana é a oportunidade de Deus revelar a sua glória. Houvesse Deus usado Moisés quando ele tinha 40 anos, como é que era Moisés quando ele tinha 40 anos? Forte, bonitão, não andava a pé, andava só de carruagem, ou cavalo ou carruagem. E quando ele passava, todo mundo se dobrava diante dele. Tivesse Deus usado Moisés quando ele era tudo isso aí, cheio de autoestima, nas escolas do egípcio, Moisés aprendeu a confiar em si mesmo. Deus teve que levar Moisés para uma outra escola, não a escola do Egito, mas a escola do deserto. Colocou uma vara na mão do Moisés e disse: Moisés, agora você vai aprender a cuidar de ovelha. É monótono, irmãos. Eu já viajei pela Palestina, a Leila e eu viajamos pelas 7 igrejas, e eu já vi muitos quadros dos pastores cuidando de ovelha. É boring, irmãos. O que tem que fazer? Nada. Só não pode sair dali. Pode sair dali. Quando eu via assim 10, 15, 20 ovelhas, eu já procurava. Onde é que está o pastor? Ah, lá debaixo da árvore sentado. Viajava, passava por outro campo. Lá tem mais um grupinho, um rebanho de ovelhas. Onde é que está o pastor? Você procura. Você sempre vai achar. Sempre do lado de um pequeno ou grande rebanho, você vai encontrar um pastor com a vara na mão, sem fazer aparentemente nada, mas ele está vigiando e cuidando do rebanho. Moisés fez isso por 40 anos. Aquele Moisés cheio de si, que todo mundo se dobrava diante dele, cheio da cultura egípcia, das melhores faculdades do mundo daquele tempo, teve que ser esvaziado. Teve que ser esvaziado da autoconfiança. Ele aprendeu a desconfiar de si mesmo. No momento em que Deus apareceu para Moisés no deserto, naquele arbusto que se queimava, mas não se consumia, e disse: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Naquele momento, quando Deus disse: eu vim te chamar, Moisés. Eu? É você. Não, agora não, Senhor. Os 40 anos atrás eu estava preparado. Agora, com 80 anos, eu fico aqui, nem conversaram, não converso, porque como é que você vai conversar com a ovelha? Eu fiquei pesado de língua. Não, mas agora é que eu quero usá-lo. Não, agora não, Senhor. Agora eu sou incapaz. Pois eu gastei 40 anos, disse Deus para Moisés, para torná-lo incapaz. Porque se eu tivesse usado você quando você tinha 40 anos de idade, a glória seria tua. E agora a glória será minha. E Deus usou Moisés poderosamente. Deus pode usar a você e a mim, meu querido irmão. Unicamente Deus quer se certificar de que a glória será dele. Por isso em Zacarias 4:6 diz: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. A vitória vem do Senhor. Qualquer vitória vem do Senhor. A prosperidade da igreja vem do Senhor. Ninguém se julgue o salvador da pátria. Ninguém se julgue o bonzão, o indispensável. Ah, que será dessa igreja se eu for embora? Não, talvez vai ficar melhor. Queridos, quero ler para vocês um texto que eu encontrei no livro Desejado de Todas as Nações. Se você esquecer todo o sermão, não esqueça este texto. Eu vou ler 2 vezes para você. Está no Desejado de Todas as Nações, página 180. A primeira coisa a ser aprendida por todos os que desejam tornar-se cobreiros de Deus. Vou repetir. A primeira coisa, não é a segunda coisa. É o primeiro passo. A primeira coisa a ser aprendida por todos os que desejam se tornar cobreiros de Deus é... Estão com ouvidos abertos? A desconfiança de si mesmos. Qual é a primeira coisa que eu e você temos que aprender para que Deus nos use? Desconfiar de mim mesmo.
Mas o ser humano desconfia de todo mundo, não dele mesmo. Já perceberam? Que você olha para todo mundo assim com um canto do olho, sempre desconfiado. Mas você não desconfia do pior inimigo que você tem, que é você mesmo. Quem se perde, não se perde por causa dos outros. Quem se perde por causa do eu. É o eu que leva muita gente para a perdição. E você dorme com esse eu. Esse eu possuído por Satanás, esse eu dominado por Satanás. Desconfie do seu eu. Primeiro passo para aquele que quiser ser obreiro de Deus, ser usado por Deus, é a desconfiança de si mesmo. Quando você aprende a desconfiar de si mesmo, você pode confiar em Deus. Não confie no seu coração, porque a Bíblia diz em Jeremias 17:9: enganoso é o coração. Ou você é daquele que diz: eu conheço, eu me conheço. Eu ouço pessoas dizendo: não, mas eu me conheço. Você não se conhece nada. Ah, pastor, como é que o senhor diz uma coisa dessa? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Você diz: eu conheço a mim? Não, eu não me conheço. E eu quero mostrar para vocês que eu não me conheço. Eu, pastor Samuel, não me conheço. Só Deus me conhece. Eu sempre prego que você, quando assaltado, você não reage. Eu prego que a Bíblia diz que se quiser levar o seu casaco, deixe que leve. Não é isso que Jesus falou? Pois como é que eu agi quando eu encontrei pela primeira vez um ladrão na porta da minha casa? Morava no segundo andar, estava subindo as escadas com a minha esposa, quando eu olhei o ladrão tentando abrir a porta. Eu agarrei esse ladrão pelo colarinho, joguei o ladrão escada abaixo, e o ladrão foi rolando e dizendo: calma, Senhor, calma, Senhor. O ladrão dizendo: calma, Senhor, para mim. Eu me conheço? Não, não me conheço. Queridos, enganoso é o coração, mais que todas as coisas. Quem o conhecerá? A primeira coisa que nós temos que aprender é desconfiar de nós mesmos. Aí Deus poderá usar você. Então você poderá dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você não será um complexado da vida, dizendo: eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, porque você vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Este é o ponto ideal que Deus quer colocar, onde Deus quer colocar você. Não que você seja dominado por complexos de inferioridade, não que você seja dominado por complexo de superioridade, de nariz empinado, olhando todo mundo de cima para baixo, mas que você diga: eu sou filho de Deus, eu posso todas as coisas no poder de Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus seja louvado. Que a graça de Jesus esteja com você, meu irmão. Amém, Senhor. Amém.